Ei, bom dia, passando para deixar um pedacinho de pão para você. Nós estamos numa série de mensagens sobre o poder de Jesus e agora em especial sobre o poder de Jesus sobre a natureza. E o texto que eu vou compartilhar hoje, a história de hoje, ela se encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E o texto que eu vou usar é o texto de Marcos no capítulo 4, que fala a respeito de Jesus acalmando a tempestade. E o texto diz que naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram, clamando: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Esse texto é um texto bem interessante. Eu já ouvi algumas mensagens falando que esse é o retrato de um Jesus humano, dormindo normalmente como qualquer ser humano, e Jesus era Deus, mas era homem também, dormindo de cansado no barco. E eu gosto também de pensar num outro lado nessa história, de que Jesus estava dormindo pois ele acreditava no Pai que tinha, de que ele tinha um dono e de que tudo estava sob o controle de Deus. Por isso ele dormia. Mas durante esse período, um grande vendaval, um vento forte começou e o barco se enchia de água. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, se levantou e acalmou, repreendeu o vento e aquela tempestade. E é bem interessante que, se houve repreensão de Jesus sobre aquela situação, a gente pode ver um outro lado, que o inimigo também tem as suas ações na natureza. Existem coisas e situações que acontecem que não são provocadas por Deus, são permitidos por Deus, mas não são provocadas por Deus. E Jesus tem poder sobre isso. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as calamidades. Jesus tem poder para acalmar o vento e a tempestade e o mar. E acho muito interessante também a pergunta que Jesus faz: por que vocês estão com tanto medo? Essa pergunta mexe muito comigo, porque Jesus estava no barco. E se temos Jesus no barco, não precisamos temer. Nós só precisamos saber: Jesus, você está no nosso barco. Jesus, você está no meu barco. Se Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Pense nisso, acalme o seu coração. Paz e esperança para você. Em nome de Jesus.